O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, discursou durante a cerimônia de início das obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. O ministro iniciou dizendo que a história da FICO é exatamente essa. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. O ministro afirmou que a construção da ferrovia cumpre a determinação do presidente Jair Bolsonaro, que determinou no início do mandato: vamos botar o Brasil nos trilhos, reequilibrar a matriz de transporte. Tarcísio disse: esse Brasil das ferrovias está nascendo. O ministro Tarcísio afirmou: o Brasil está entrando nos trilhos. Se Washington Luiz foi o presidente das rodovias, sem dúvida nenhuma o presidente Bolsonaro é o presidente das ferrovias. É o presidente que está botando o Brasil nos trilhos. Como a plateia começou a aplaudir e gritar mito, Tarcísio disse: é por isso que chamam esse homem de mito. O ministro listou ainda uma série de obras de infraestrutura que estão sendo feitas ou desenvolvidas no estado de Goiás e disse: eu fico feliz por vocês, que vão ver o emprego chegando nos seus municípios, que vão ver o desenvolvimento chegando. Fico feliz pelos produtores rurais. O ministro acrescentou: o Brasil vai ser outro. Aquela história do país eficiente da porteira para dentro e ineficiente da porteira para fora está ficando para trás. E isso graças ao presidente Bolsonaro. Assista. Boa tarde, Mara Rosa. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor governador Ronaldo Caiado, senhores senadores Luiz do Carmo, Vanderlan Cardoso e Wellington Fagundes, senhores deputados federais Glauchinda Focos, José Medeiros, Zé Nelton, Vitor Hugo, Flávia Moraes, João Campos, José Mário Schneider, professor Alcides, meu caro prefeito Flávio Moura, que acabou de nos dar uma aula sobre o porquê Mara Rosa. E a gente falou tanto de Mara Rosa nesses últimos dias e não sabia o porquê. Então é um privilégio conhecer Mara Rosa. Meu caro prefeito Mariano de Água Boa, ponto final aí da nossa Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Fábio Rogério, diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, companheiro de longa data. André Kuhn, diretor-presidente da Valec, que tem nos ajudado muito aí nesse e outros empreendimentos, assim como o Arthur, diretor-presidente da EPL, Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres. Quero cumprimentar aqui aqueles que zelam pela nossa segurança, o Major Ari Bernardo Dutra, comandante da 11ª Companhia Independente de Bombeiros Militares, o Coronel Marco Aurélio, comandante da 18º Comando Regional de Polícia Militar, também o Vinícius Fleury, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Goiás. Quero cumprimentar de modo muito especial o Eduardo Bartolomeu, presidente da Vale, o Luiz Osório, vice-presidente global de comunicação e relações institucionais da Vale, Luiz Ricardo, diretor global de relações, e nas suas pessoas eu quero cumprimentar todos aqueles que fazem a Vale essa grande empresa e que é um orgulho para o Brasil. Senhores, tem uma frase que alguém disse, e eu acho que foi Jean, alguma coisa, eu não vou lembrar o nome, nem sei quem foi exatamente, mas ele disse o seguinte: não sabia que era impossível, foi lá e fez. A história da FICO é exatamente essa. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Daniela conhece bem essa história. Osório conhece bem essa história. Bartolomeu conhece bem essa história. Fábio Rogério conhece bem essa história. Todo mundo dizia que o que a gente está fazendo hoje aqui era impossível. Ninguém sabia, todos duvidavam que seria possível conduzir um processo de renovação antecipada de contratos de concessão de ferrovia. O pessoal achava impossível e nós conduzimos. Abrimos o mapa e dissemos o seguinte: poxa, o que é possível fazer aqui? Se a gente vai ter renovação, um valor vai ter que ser pago ao Estado pelas essas renovações. E aí veio a ideia: por que não usar
o recurso dessas renovações para fazer novas ferrovias. Os projetos ferroviários no Brasil foram hierarquizados e a gente concluiu o seguinte: um dos projetos mais importantes do Brasil é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então, vamos fazer a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Falta um conforto, falta uma lei. Foi redigida a medida provisória 752. E a medida provisória 752 era impossível. Ela perdia vigência numa quinta-feira. Na quarta, ela foi votada na Câmara. Na quinta de manhã, ela foi apreciada no Senado, com uma emenda feita à caneta e que respondia às preocupações do então senador Ronaldo Caiado. E aí a gente conseguiu construir um modelo, senador, agora governador. E aí veio a palavra: temos acordo, votamos a medida provisória. Na quinta-feira, no dia que ela perdia a vigência. E muitos diziam: o que você está fazendo é loucura, isso é inconstitucional. É inconstitucional? Deixa o Supremo dizer que é inconstitucional. Veio a ação direta de inconstitucionalidade e ela foi enfrentada no Supremo. E o Supremo disse: o que vocês estão fazendo guarda aderência com a Constituição. E falaram isso por 10-1. O Supremo deu o aval, disse: olha, o investimento cruzado é constitucional. Veio o TCU, isso não passa pelo TCU, e passou pelo TCU. E assim a gente começou a construir a história da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A gente está conseguindo cumprir a determinação do presidente Bolsonaro no início do mandato, antes até, na campanha e principalmente na transição, que ele disse: vamos botar o Brasil nos trilhos. Vamos reequilibrar a matriz de transportes. Quero um Brasil nas ferrovias. Esse Brasil nas ferrovias está nascendo. Nasceu em 2019 com a licitação da Ferrovia Norte-Sul. A grande coluna vertebral brasileira que vai ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Está tomando corpo, está se desenvolvendo com o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que está ligando Caetité a Ilhéus. Está tomando corpo com as autorizações ferroviárias, medida provisória que foi editada pelo presidente e que já gerou 14 pedidos de autorização com 80 bilhões de investimentos a serem contratados. Alguém tem ideia do que são 80 bilhões de reais de investimento em ferrovia? 80 bilhões. Para quem não sabe se isso é muito ou pouco, o orçamento do Ministério da Infraestrutura anual é 6. Nós já temos 80 em autorizações. Com os 30 privados que nós já contratamos, são 110. Só em ferrovias. A gente está conseguindo seguir a determinação do presidente. Seguimos porque teve gente que acreditou nesse projeto. Os profissionais da EPL, do Arthur lá, acreditaram nesse projeto. Os profissionais da Valec, que tinha feito o projeto, acreditaram. Os profissionais da Vale acreditaram, porque a gente não teria chegado até aqui sem os profissionais da Vale. E sabe o que eu senti quando cheguei no dia de hoje aqui? Entusiasmo no olhar dessas pessoas que estão vestindo essa camisa azul escrito Fico. Das pessoas que vão tocar essa obra. Que são as pessoas que tocaram ferrovia na África, que fizeram S11D, que fizeram Carajás e que agora vão fazer a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Esse modelo, que é um modelo criativo, vamos lá, estamos pegando a outorga da Vitória Minas e estamos usando para fazer a ferrovia aqui. E quando a ferrovia estiver pronta e a Vale vai construir a ferrovia para nós, isso é sinônimo de qualidade, é certeza de sucesso. A Ferrovia do Estado. A gente vai fazer o leilão da operação. E aí nós vamos oferir uma nova outorga. E vamos investir esse dinheiro em mais ferrovia. É uma ferrovia que não vai parar em Água Boa. Porque a VLI já entrou com o pedido de autorização para fazer a extensão de Água Boa para Lucas do Rio Verde. Então nós vamos ter um grande tronco leste-oeste, começando lá em Lucas do Rio Verde e terminando em Ilhéus, na Bahia.
que vai se integrar ao grande corredor Norte-Sul. Ou seja, o Brasil está entrando nos trilhos. Se Washington Luiz foi o presidente das rodovias e diz que governar, abrir estradas, sem dúvida nenhuma, o presidente Bolsonaro é o presidente das ferrovias. É o presidente que está botando o Brasil nos trilhos. E não é só ferrovia, não. Está botando o Brasil nos trilhos. É por isso que chama esse homem de mito. Mas é o cara que está fazendo a diferença pelo nosso país, que está se doando, está entregando amor. Eu fico imaginando, governador Caiado, como vai ficar a infraestrutura do estado de Goiás, porque a BR-153, a Belém-Brasília, foi transferida para a iniciativa privada e vai ser duplicada em toda a sua extensão goiana. Nós vamos assinar esse contrato agora, no dia 1º de outubro. Nós teremos também em concessão a ligação de Rio Verde para Rondonópolis, na 364, a ligação na 060 de Rio Verde, Jataí, Goiânia e o contorno de Goiânia, a duplicação da 050 até a divisa com Minas, a nova licitação da 040 com a sua duplicação, a nova licitação da 060 com a sua duplicação, a pavimentação da 080 de São Miguel do Araguaia a Bonópolis, que já está contratada, e a ponte do Araguaia está em execução. Nós estamos ligando, interconectando o estado de Goiás ao estado do Mato Grosso. Conversávamos sobre a 070 e ontem nós inauguramos um trecho restaurado de 070. E até o 1º trimestre do ano que vem a gente vai concluir o contorno de Barra do Garças e o contorno de Aragarças. O Vale do Araguaia, o nortão de Goiás, que durante muito tempo foi esquecido, está descoberto. Foi descoberto. E a infraestrutura chegou, porque o goiano aqui do nortão merece a mesma infraestrutura de quem está no sul, quem está no sudeste. Essa infraestrutura veio para ficar. Então eu tenho que agradecer a todos que fizeram parte desse projeto, que lutaram, que acreditaram. Tenho que agradecer lá o Endrigo da ProSoja Mato Grosso, o Alexandre Schenkel da AMPA Mato Grosso, que apostaram nesse projeto, que ajudaram a custear os estudos, que tiveram o patrocínio do Movimento Brasil Competitivo do Dr. Jorge Gerdau. Tenho que agradecer o Edeon, que sempre foi um entusiasta das ferrovias, sempre nos ajudou nos projetos. O Ismael, que trabalha lá no Ministério da Infraestrutura com tanto afinco, com tanta dedicação pelas ferrovias, acompanhou esse processo desde o início. O Alexandre Porto, que já não está mais na agência, mas que fez muito por essa ferrovia. Enfim, o Eduardo Parente, que não está mais na Vale, que com a Daniela teve em diversas, centenas de reuniões, eu acho, com a equipe da Vale lá no Ministério, está se tornando uma realidade. E a minha maior felicidade é ver o seguinte, que a gente vai atender Mara Rosa, que a gente vai atender Alto Horizonte, que a gente vai atender Aruanã, Santa Terezinha de Goiás, que a gente... Cadê o pessoal de Santa... Cadê os prefeitos aqui da região que vão ser atendidos pela ferrovia? Fica de pé aí, gente. Eu fico feliz por vocês, que vão ver o emprego chegando nos seus municípios, que vão ver o desenvolvimento chegando. Eu fico feliz pelos trabalhadores dessa obra. O nosso desafio agora, a nossa obsessão é gerar emprego. São caras que vão levar o sustento para dentro de casa, que vão ter tranquilidade, a dignidade no emprego. Eu fico feliz pelos produtores rurais, que vão ganhar em competitividade, porque a gente está aumentando a oferta ferroviária e isso representa diminuir custo. O Brasil vai ser outro. Aquela história do país eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora, está ficando no passado, está ficando para trás. Isso porque o presidente Bolsonaro encarou a infraestrutura como uma questão de Estado. Parabéns a todos vocês que vieram para cá, que acreditaram e que estão vivendo esse momento. Momento histórico, momento de inaugurar, de iniciar
uma outra ferrovia. Parabéns, Mara Rosa, parabéns, Água Boa, parabéns, Goiás, parabéns, Brasil. Palavras do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.